Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa tarde de terça-feira para poder te atualizar com as últimas notícias do nosso Fluminense. Esse vídeo tá bem legal, tem informações muito importantes, então quero contar com a tua presença do início até o final. Vem comigo para poder a gente fazer mais um vídeo bem top aqui pro nosso canal. Solta a vinheta e vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com todos vocês, beleza? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua amizade, obrigado muito pela parceria de cada um de vocês, tá? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus pelo dia de ontem que foi muito especial, né? Aniversário da Aurora. Quero mandar um grande abraço a todos os meus amigos e amigas que mandaram as felicitações para nossa caçulinha Aurora, que completou 2 aninhos e ontem tivemos uma noite muito agradável, passeamos e foi bem bacana esse aniversário de 2 aninhos da Aurora, tá? Teve ontem amigo que tá fazendo aniversário de 65 anos e também o outro que tá fazendo aniversário de 68. Parabéns para vocês também, que Deus possa dar muita saúde e abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado pela amizade, obrigado pelo apoio de cada um de vocês, beleza? Galera, é o seguinte, quinta-feira, cara, quinta-feira é o jogo da vida do Fluminense. E rolou uma parada no vestiário lá de Curitiba, onde o John Arias, ele trouxe uma palavra, John Arias, que a gente conhece, que quase não é muito de falar, quase não é muito de abrir a boca, e a gente sabe que, e até entende que não é nem preciso, porque o cara mostra tudo que ele pode fazer, qual é a capacidade dele dentro de campo de resolver. E apesar de ter perdido o pênalti, ter batido mal, foi lá e fez o gol de empate que nos trouxe aquele ponto importante de Curitiba. E o John Arias deu uma declaração no vestiário que eu vou colocar aqui para vocês, o quanto que essa declaração ela foi muito importante para todos nós, bem como para toda a torcida do Fluminense. A importância que se tomou o jogo de quinta-feira. Ninguém pode deixar de estar pensando em outra coisa, a não ser no jogo de quinta-feira, que é o jogo decisivo, é o jogo da vida do Fluminense, é o jogo da vida do clube, e o John Arias trouxe essas palavras aí, e eu vou deixar vocês aqui agora com esse comentário do John Arias. Acompanhei. Hoje é uma mostra de que a gente é muito capaz, não é pouca coisa, porque não é fácil jogar aqui, não é fácil fazer o que a gente tem feito. Então, minha invitação é que a gente olhe para dentro, e estamos num momento que a gente precisa de todo mundo, não só de que está jogando, de todo mundo que está aqui, dos caras que estão lá no Rio, e cara, está na nossa mão, o negócio de Deus deixou na nossa mão. Então vamos fazer, vamos focar, vamos entrar, porque a quinta, se hoje é uma decisão, a quinta é um jogo da nossa vida, da vida do clube, da vida de todo mundo que está aqui. Então vamos fazer, não da boca para fora, da boca para dentro, o jogo da quinta, o jogo da nossa vida. Então é isso. Como vocês puderam ver, essa declaração é uma declaração que impacta e a gente consegue entender e perceber que realmente o jogo ele é um jogo de vida ou morte. Não tem outro resultado a não ser a vitória. Ou é vencer, ou é vencer. E somando a essa partida, eu quero falar um pouco da partida que vai acontecer entre Cruzeiro e Palmeiras e uma partida que vai acontecer também nessa noite, entre Corinthians e Bahia. Olha a importância desses 2 confrontos. Fagner, por que você está falando desses confrontos? Porque o Corinthians, ele tá brigando por uma das vagas, por uma das 2 vagas na pré-Libertadores, junto com Bahia e o próprio Cruzeiro. Então tem 3 times brigando por 2 vagas. O Corinthians joga hoje na Neoquímica Arena. Então pro Corinthians é super importante que ele vença mais uma e aí vai emendar a 8ª vitória seguida. Campanha realmente espetacular, já dissemos isso aqui em outros vídeos aqui do canal. E aí o Cruzeiro tem a oportunidade de vencer o Palmeiras no Mineirão. Pra quê, Fagner? Que aí ele passa o Bahia. E aí ele fica naquela condição de ter ali a 8ª, né? A 8ª classificação, a 2ª vaga da pré-Libertadores. Corinthians ficaria na 7ª posição e o Cruzeiro com a 8ª. Para isso, o Cruzeiro
tem que vencer o Palmeiras. E qual é a importância do Cruzeiro vencer o Palmeiras? Tomara que vença, tá? Apesar de eu achar que vai ser um jogo muito disputado, muito difícil. E até digo pra vocês que, pra mim, quem como é que fala? O favorito a vencer essa partida é o Palmeiras. Porque tá brigando pelo título, ainda não acabou, essa é a grande verdade. Mas, se o Cruzeiro vencer, acabou a chance de título praticamente pro Palmeiras. E aí a gente vai pra última rodada, lá na Allianz Parque, não tendo a obrigação do Palmeiras vir com aquela força toda para poder vencer a gente, porque o Palmeiras já vai ter perdido o título. Ou seja, nós temos nessa rodada, na 37ª, que começa hoje com Corinthians e Bahia, 2 partidas fundamentais. Só que não é só essas 2 partidas. Nós temos também, amanhã, Criciúma e Flamengo. E eu quero mostrar para vocês aqui, tô colocando aqui agora por cima de mim. A torcida do Flamengo tá pedindo, tá até pichando o muro lá da Gávea, pedindo para que o Flamengo entregue o jogo pro Criciúma. Pedindo pro Flamengo perder, né? E aí atrapalhar o Fluminense, quer ver o Fluminense na Série B, aquela coisa toda. Só que, volta aqui comigo. Felipe Luiz, o Alessandro, né, o zagueiro, o lateral esquerdo, perdão, deram entrevistas coletivas falando sobre esse jogo contra o Criciúma. E assim, é claro que eles não vão vir a público e vão dizer, não, cara, a gente é Flamengo, a gente vai entregar o jogo para poder prejudicar o Fluminense. É claro que eles não vão fazer isso. Os caras são profissionais e não podem ter esse tipo de comportamento. Dentro do campo, se vai entregar, aí é outra história, tá? Mas segundo disse Felipe Luiz e segundo disse o Alessandro, né, que é o lateral direito, o Alexandro, né, na verdade, falando Alexandro, essas duas personagens dizem o seguinte, cara, o Flamengo quando entra para vencer. Então, vamos pegar essa palavra tanto de Alexandro quanto de Felipe Luiz e vamos aguardar o jogo de amanhã entre Criciúma e Flamengo. Não preciso nem dizer quem é o favorito, é o Flamengo. Agora, o Criciúma precisa vencer. Aqui, o resultado ideal pra gente é uma derrota do Criciúma ou, no máximo, um empate. Derrota ou, no máximo, um empate. Tá? Até um empate fica de boa pro nosso Fluminense, desde que na quinta-feira a gente vença o Cuiabá no Maracanã. E para essa partida, o Fluminense já divulgou aí que já somos mais de 30 mil pessoas presentes, garantidos no Maracanã, nesse jogo do ano, decisivo, que pode salvar a vida do Fluminense. Se você ainda não comprou o teu ingresso, quero te convidar com todo carinho, você que é um torcedor, uma torcedora fiel, apaixonada pelo nosso Fluminense, não é momento de a gente abandonar. É momento de, mais uma vez, a gente mostrar a força da nossa torcida para poder ajudar o clube. Então, eu imagino que passaremos mais uma vez de 40 mil presentes no Maracanã. O Fluminense abriu o setor leste superior. A inferior já está esgotada. A sul, acho que ainda tem ingresso ainda, mas tem muito ingresso já vendido. A norte está com aquela promoção de R$10 a inteira e R$5 a meia, tá bom? Para quem fica aí falando um monte de besteira, a promoção de R$10 ela só é válida para o setor norte. Os outros setores, tudo com os preços normais, beleza? Mesmo que tenha uma promoção, mas que são com os preços normais. Aí tem um monte de bobão aí que fica falando um monte de abobrinha, né? Ah, porque com o ingresso quase doado, o Fluminense não enche torcida. É um bobão, né? Não tem o que falar, fala bobeira, fala bobagem. Então a gente precisa apoiar o nosso Fluminense nessa partida que é fundamental. E agora eu quero trazer para você aqui, somando ao que o Arias disse, o Mano Menezes trouxe algumas declarações importantes após, né, o jogo contra o Atlético Paranaense na coletiva. Acompanha uma das coisas que o Mano disse que para mim tem muita importância, sabe, dessa partida que foi contra o Atlético Paranaense, visando a partida contra o Cuiabá. Acompanha aí. Acho que todos os jogos são decisivos, como esse foi decisivo. E o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação a um jogo decisivo. Tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, criou uma dificuldade ainda maior, mas ela teve muita personalidade, ela jogou mais do que o Atlético, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu, que aumentou ainda mais essa condição, né, mental, tudo isso.
Voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo. Foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer o jogo até o fim. E levamos primeiro um ponto importante daqui, nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade, aí sim, de na próxima partida, obviamente vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Não tem facilidades para ninguém. A gente viu o Vasco tendo um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, também já está rebaixado ontem. A gente viu o Cuiabá fazendo um jogo parelho com o Bahia, também já estava rebaixado, mas fez um jogo parelho. Então a gente tem que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. É isso que eu tenho trabalhado com os jogadores nesses últimos dias. Não adianta ficar olhando para o lado, não adianta nada que não seja a parte em que nós podemos interferir. Eu acho que isso foi o mais importante da mensagem que a gente deixa hoje para o nosso torcedor. Um comportamento que permite que a gente chegue aqui na frente e peça para o nosso torcedor estar na quinta-feira no Maracanã, nos apoiando, da mesma maneira que a torcida do Atlético apoiou hoje aqui com o estádio lotado. A gente sabe como isso é determinante, mas a gente precisava ter um comportamento como a gente teve hoje, para ter essa autoridade, para olhar para o nosso torcedor e dizer para ele ir ao Maracanã na quinta-feira, para nos ajudar a tentar fazer essa vitória diante do Cuiabá. É isso. Nessa parte eu concordo com o que o Mano Menezes trouxe para a imprensa, para todos nós. A gente sabe que naquele momento ali é um momento que tem que ter muita calma para poder responder as perguntas, sabe? Dentro de um panorama que não é nada fácil. A gente daqui, a gente imagina uma coisa, mas quem tá lá realmente está vivendo uma outra coisa, também vive uma tensão. Porque quando o Mano Menezes ele é contratado para o lugar do Fernando Diniz, né? Quando o Fluminense tenta colocar o Marcão e não funciona, ele pega o time na 14ª rodada. O intuito da diretoria do Fluminense, presidente Mário Bittencourt, Paulo Angione, enfim, até o próprio Fred, que estava na ocasião, era fazer com que o Mano Menezes trabalhasse de forma integral para livrar o Fluminense da segunda divisão. E aí, digamos que no meio de muitas laranjas, exista alguma laranja podre. E você sabe muito bem como é que funciona, né, essa tipificação da laranja. Uma laranja podre, o que acontece? Ela estraga todas as outras laranjas boas. E aí é necessário que tenha alguém, e esse alguém ficou incumbido de ser o Mano Menezes, goste quem quer, goste quem não quer, tá? Isso eu não tô dizendo que ele tem que permanecer no Fluminense para 2025. Não é nada disso. Tô falando para essa função na qual ele foi contratado, para livrar o Fluminense da Série B e trabalhar com essas laranjas podres, sabe? Esse modelo de jogo que funcionou o ano passado, mas que certamente seria marcado em 2024 e talvez encontraria dificuldades e não conseguiria mais acontecer de forma efetiva. E aí ele tem que mudar tudo isso e alguns jogadores lá que não queriam nada com nada. Jogadores que durante 2024 não se entregaram, não se doaram para o clube, para poder tirar o Fluminense dessa situação. Essa é a grande verdade. E já saíram alguns jogadores. Douglas Costa, Gabriel Pires, tomara que rescinda, só treina. Aí a gente teve o Marcelo, que saiu da forma que saiu, grande camarada, sabe? Do Fluminense, mas saiu da forma que saiu, escroto. E hoje, inclusive, vou colocar para vocês aqui, foi publicado hoje, né, ontem na verdade, né, de forma oficial, a rescisão contratual do Marcelo, que até então ainda era jogador do Fluminense, mas a partir dessa divulgação aqui não é mais jogador do Fluminense, né, rescindiu, né, saiu já tinha rescindido na verdade, mas não tinha saído no BID, que é o Boletim Informativo Diário, a rescisão dele. Enfim, só que agora o Fluminense, por último, dispensou o Marquinhos e também não usa Terãs, e o John Kennedy tá basicamente de malas prontas também para sair do Fluminense. E o Mano Menezes respondeu
uma pergunta muito boa do meu colega de canal, Gabriel Amoral, sobre alguns jogadores que não estão sendo utilizados, e o Mano respondeu dessa forma aí, ó. Bom, a gente trouxe 25 jogadores, né? A gente escolheu os 25 jogadores para estar aqui, porque a gente acha que são as melhores escolhas que a gente tem para esse momento, né? Acreditamos que vamos colocar os meninos que colocamos, porque o treinamento já tem mostrado que eles têm uma capacidade para estar aí. O jogo fora tinha um grau de dificuldade maior, então eu não os coloquei durante o jogo, porque acreditava que naquela hora era mais um embate físico. A gente fez 2 linhas de 4, como o Atlético fez 2 linhas de 4. Quando colocou o João por fora e colocou o Canóbio, né, por dentro, então ficaram 2 linhas de 4. A gente tinha que cuidar o lado com um jogador que sabe jogar do lado. Então, por isso que Fuentes entrou naquela hora. É um jogador de estatura também. O Atlético ia trabalhar a bola parada, 2, 3 lances de bola parada com extrema dificuldade. Então foi essa a opção final do jogo, tá? A equipe se comportou bem. Acho que o mais importante é isso. Quem está aqui, estar em condição de poder nos ajudar nessa hora importante, hora com um ar novo de alegria que os jovens trazem, tirando um pouco o peso daquele momento, né? Foi isso que a gente escolheu para essa reta final e é isso que a gente vai fazer. Bom, aquilo que eu estou tentando dizer para vocês aqui, a gente não está no CT, a gente não pode estar vendo treinamentos. O que a gente precisa é entender todo um contexto que é trazido pelo próprio Mano Menezes, que basicamente responde, né, como se fosse o Fluminense para sua torcida. E qual é a resposta? Nós trouxemos para cá aqueles que a gente entende que são os melhores para esse momento. John Kennedy, Marquinhos, Terãs, não estão com cabeça. Gabriel Pires, Felipe Melo já está suspenso pelo STJD, então não joga mais pelo Fluminense também, o contrato se encerra. Então a gente percebe que jogadores estão de saída do Fluminense. E você sabe muito bem, não é segredo para ninguém, o Fluminense fará uma limpa no seu elenco. E essa limpa, ela é necessária que aconteça para que a gente possa ter uma nova vida, uma nova postura, sabe? Um novo ano em 2025. Eu espero e torço, acredito e creio que na elite do futebol brasileiro. Eu não penso em outra coisa a não ser isso. Essa é a grande verdade. Estarei presente no Maracanã e eu quero muito que você possa se esforçar para estar lá também, para poder ajudar o nosso Fluminense. E para finalizar agora de verdade, o Ganso foi expulso, né? O Ganso tem dado muito vacilo nessa atitude dele dentro da área. Só que o que aconteceu foi uma coisa muito ridícula da parte do senhor Rafael Klaus, que é Rafael Caos. O VAR chama ele para revisar o cartão vermelho e ele se recusa a ir no VAR. Mantém a decisão de campo. Então para que o VAR? Qual é a necessidade do VAR? O VAR solicitou. Então se o VAR solicitou, ele tem que ir. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Olha o print aí. O VAR manda ele ir para rever o cartão vermelho. Agora, ele tira do jogo de quinta-feira um jogador que é super importante. A gente pode tipificar aqui basicamente 5 jogadores desse elenco atual que tem sido fundamental para a permanência do Fluminense na Série A. Tô falando de Fábio, tô falando de Thiago Silva e Thiago Santos. Foi a dupla de zaga que praticamente encaixou e que ajudou demais a gente em alguns momentos no Campeonato Brasileiro. Tô falando de Paulo Henrique Ganso, tô falando de John Arias e também, tá bom? Tô falando de Cauã Elias. É claro que tem todo um elenco, mas esses 6 aqui, cara, foram fundamentais para que a gente hoje pudesse estar com 40 pontos na tabela de classificação. Tem o Mano Menezes também que tem o seu mérito, né? Germancano que trouxe 3 pontos pra gente contra o Atlético Paranaense, essa é a grande verdade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e compartilha os nossos conteúdos. Tamo junto, beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Valeu, galera!